Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Então, neste momento, eu convido os irmãos para fecharmos levemente nossos olhos e agradecer ao nosso Pai de amor e luz, ao nosso amado Mestre Jesus e à equipe espiritual que nos acolhe, que nos conduz pela estrada da vida, sempre nos mostrando o caminho correto. Pedimos que continuem nos guiando, nos abençoando e principalmente permanecendo ao nosso lado por toda a nossa caminhada. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. E que assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs. Que todos nós nos sintamos abraçados fraternalmente pela nossa casa, que nos recebe com tanto amor, com tanta alegria, nessa noite, onde juntos vamos aprender um pouquinho mais e de forma especial, devido às comemorações que se avizinham, nós vamos abordar, então, no tema de hoje, a questão da nossa estrela maior. Quem seria, ou o que seria a nossa estrela maior? Então, uma vez mais, nós estamos aí comemorando no nosso calendário cristão o Natal, E obviamente isso é para aqueles que balizam-se pelo código ético e moral do Cristo, ou seja, o cristianismo, que não quer dizer necessariamente que seja catolicismo, Parece bobagem, mas tem muita gente que confunde as coisas. Então, todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico, E às vezes as pessoas fazem essa confusão. Então, cristianismo é balizar-se pelo código ético e moral que veio através dos ensinos de Jesus. Então, antes de Jesus, não havia cristianismo, Outros vieram, no entanto, antes dele, preparar o terreno. Então, só a título de curiosidade, nós tivemos aí Moisés. Moisés libertou o povo do jugo do faraó, um cativeiro de 400 anos, e foi o codificador do decálogo. Porque aquele povo judeu, na verdade, era o povo hebreu. O judaísmo veio depois, então, para nós. Abraão também veio antes de Jesus e é considerado o pai do judaísmo. Zaratustra, ou Zoroastro, alguns conhecem como Zoroastro, mas a maioria de nós não conhece nem por um e nem pelo outro. Foi um profeta iraniano, também muito interessante, as colocações e o ponto de vista desse profeta. Buda, ou Siddhartha Gautama. Buda, então, seria um profeta lá do Oriente, Era um príncipe. Buda foi criado como um sucessor. Então, no luxo, na opulência, até que um belo dia ele tomou consciência do sofrimento e da penúria do povo dele. Ele teve a oportunidade de sair do palácio e foi confrontado com a realidade que ele não conhecia. E confrontado com essa realidade, com esse sofrimento do povo, ele abdicou
do seu principado, da riqueza, e deixou o palácio e foi viver como um monge num monastério, se alijou da sociedade e foi viver, foi meditar e foi tentar entender aquela diferença gigantesca a qual ele foi exposto e que ele não conhecia, porque ele era muito menino ainda. Então, Buda também tem uma filosofia muito interessante, tem colocações muito, muito, muito interessantes, a filosofia de Buda. E aí teve também Samuel, Natan, Elias, Eliseu, Simão, isso só para citar alguns. Então, todos estes vieram antes de Jesus e foram meio que preparando, arando o terreno, para a vinda do grande Messias. O Natal, meus irmãos, é uma data cheia de simbolismo. A questão é qual a representatividade que esses símbolos todos têm para nós. Então nós estamos vendo aqui um presépio, Estamos vendo uma cena retratando, ou buscando retratar mais ou menos, o que se sucedeu no nascimento de Jesus. Então nós estamos vendo animais, estamos vendo uma estrelaria, estamos vendo a manjedoura, estamos vendo os reis magos, estamos vendo a estrela de Belém, estamos vendo José e Maria, Tudo isso é um simbolismo, tudo isso retrata para nós um contexto. Que contexto é esse? Então, a estrela de Belém, ela representa a luz mais resplandecente que Deus estava trazendo a este mundo para guiar a humanidade. Que estrela era essa? A estrela maior, Jesus. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa luz resplandecente. A estrebaria, a importância da humildade. Os animais simbolizam que Jesus veio para todos os seres da criação. Então Jesus não veio apenas trazer um código ético-moral para nós, humanos. Não, ele veio com missão, com preocupações e com tarefas a qual ele estava comprometido com toda a criação de Deus. E quando se fala em toda a criação, estamos falando de todos os reinos: mineral, animal, vegetal, hominal. Quando nós olhamos um presépio, será que a gente consegue ver toda essa simbologia? Alguma vez a gente parou para analisar toda essa simbologia? Claro que salta aos olhos a humildade, que é uma das, talvez a mais gritante aqui, é a mensagem que Jesus está passando de humildade, porque ele, do alto de sua grandiosidade, ele escolheu, e obviamente foi ele que escolheu, nascer da forma mais simples possível. Mas será que a gente consegue observar, quando olhamos o presépio, será que a gente consegue ver esses outros símbolos que estão ali? De todos esses símbolos, qual é o mais lembrado? Quem arrisca o palpite? Qual o símbolo mais lembrado de todos esses símbolos aí?
presentes, né? No Natal, os presentes. Jesus necessitou de um longo período diminuindo a intensidade da sua vibração e luz para tornar-se minimamente compatível com o plano terreno. A preparação para Jesus poder vir ao nosso plano terreno foi bem complicada e longa. Não foi como um jogo de futebol que o técnico chega e diz assim: ô Jesus, aquece aí que tu vai entrar. Não. Ele tinha uma missão como arquiteto do nosso sistema solar. Ele tinha uma missão de vir ao plano terreno, trazer, né, a doutrina do Pai, e ele abraçou essa missão. Porém, não era nada simples. Por quê? Porque a sua grandiosidade como espírito de luz não era compatível. A sua energia, a sua vibração não era compatível com a vibração do nosso planeta. Então ele precisou baixar a sua vibração. E isso não é algo que se possa fazer num passe de mágica. Isso é algo gradual. Então precisou de um tempo para que ele fosse baixando essa vibração para poder ser minimamente compatível com o planeta. E depois eu vou ler uma carta aqui descrevendo Jesus, vocês vão entender melhor o que aqui me refiro. Também milhares de espíritos rebeldes precisaram ser removidos do planeta para que a missão do Mestre pudesse ser executada. Haviam aqui espíritos muito rebeldes, que estavam comprometidos com a maldade, com o erro, com o atraso. E eles iriam atrapalhar demais a missão do Mestre. Então eles precisavam ser retirados aqui. E aí é que nós vamos ver os eventos, né? Aquela grande inundação, o dilúvio que ocorreu, as inúmeras guerras que houveram antes de Jesus. Todos esses eventos foram removendo daqui alguns espíritos, exilando eles para num outro momento eles retornarem, mas para que a missão do Mestre pudesse ser executada. Antes de nascer, Jesus já estava sendo perseguido por Herodes, que mandou matar inúmeras crianças na faixa de idade até 2 anos. Por quê? Porque a vinda de Jesus, a vinda desse príncipe, já era anunciada há muito tempo, né? E eles tinham medo de perder o poder deles. Eles não entendiam, né, qual era o principado de Jesus. Então, o medo, obviamente, fez com que eles cometessem essas atrocidades contra crianças. A maior autoridade em todas as virtudes. Esse é Jesus. Imagine todas as virtudes possíveis numa criatura. Jesus era maior, era e é ainda a maior autoridade em todas elas que já pisou nesse planeta. E, no entanto, foi a criatura mais incompreendida, visto é que nós estamos até hoje tentando compreender o básico do que ele falou. Foi a mais perseguida e humilhada, porque isso que retratam nas histórias, nos filmes, sobre o Calvário de Jesus, não chega nem perto do que foi na realidade. Então, a missão dele não era algo que pudesse ser executado por qualquer um. Então, nós sabemos que a vinda de Jesus representa para o nosso planeta, mas o que ela representa para nós?
Porque quando falamos o que Jesus representa para o planeta, nós estamos falando de algo mega, né? Algo no macro. Agora, individualmente para cada um de nós, o que representa a vinda de Jesus, os ensinamentos dele, o Natal, essa comemoração representa o que para nós? As suas palavras, elas ecoam ainda em todo o planeta. Não há um país sequer que lá não exista cristãos, que lá não se saiba quem foi Jesus. E muitas doutrinas religiosas que não têm Jesus como sendo o patrono, mesmo assim o consideram como um dos grandes profetas. Né? Então, mesmo religiões que não são cristãs, têm em Jesus um grande profeta. Olhando para trás, se nós olharmos para trás, voltarmos a nossa mente, olhando para nós, para nossos sentimentos, nossas ações, se nós voltarmos 10, 15, 20 anos atrás, 30, o que nós enxergaremos? O quanto nós permitimos que a doutrina do Mestre nos modificasse? Será que nós conseguimos ver isso? Será que nós conseguimos perceber alguma mudança quando olhamos para trás e atribuí-la à doutrina de Jesus? Se nós não conseguirmos, é sinal de que nós precisamos nos apressar, porque é para isso que nós estamos aqui. E foi para isso que ele veio. O evento da natividade, meus irmãos, o nascimento de Jesus, ele marca o início de uma nova era para o planeta e aqueles que aqui o habitam. Então a história e o tempo é dividido em antes e depois de Cristo. AC, DC, não é assim? Quando se marca o tempo, não se olha lá, 2000 anos AC, ou 2000 DC. Então Jesus dividiu até a contagem do tempo. Essa é a nova era, a era cristã. E antes de Jesus? Antes de Jesus havia o preparo para isso. Então, tudo foi preparado, tudo foi arquitetado, tudo foi pensado, né? O tempo dos hebreus sob o jugo do faraó, o homem que os tirou de lá, ora, quem os tirou do jugo do faraó era de dentro da casa do faraó. Moisés era filho adotivo do faraó. E ele libertou o povo. O tempo que peregrinaram pelo deserto, os 40 anos peregrinando no deserto, em busca da terra prometida. Tudo isso foi o preparo para o cristianismo. E, infelizmente, esse povo não elegeu Jesus como seu modelo e guia. E, infelizmente, a paz ainda não os alcançou. Aquela terra ainda continua sob disputa. Que triste, não é? Infelizmente, a região onde Jesus nasceu, onde Jesus cresceu, onde Jesus caminhou, as águas que banharam Jesus, ainda é palco de
de disputas, de guerras, de ódio, de rancor. Que ironia. Mas, vamos nos lembrar, ele veio definir uma nova era. Para quem? Para aqueles que se balizam pelo seu código ético e moral. E quem se baliza pelo seu código ético e moral? Quem o aceitou, quem o reconheceu como Messias. E nós veremos povos que, infelizmente, têm uma visão diferente e que deturpam até mesmo a visão de seus profetas. E, infelizmente, não têm paz. E nós conquistamos alguma paz relativa. Mas nós não estamos tão bem assim na foto. Por quê? Nós também temos lá as nossas ansiedades, os nossos pânicos, nós também temos lá a nossa violência, seja doméstica, seja social, nós também temos o vício, a fuga, né, na drogadição, seja ela de qual gênero seja. Nós temos também os desvios do sexo, nós temos também a ganância, a corrupção, nós temos também a injustiça, ou seja, nós não estamos tão melhores assim. Por quê? Porque nós ainda estamos arranhando a superfície do que significa o código de ética e moral que Jesus nos trouxe. Ainda estamos tateando no escuro. Conseguimos aplicar algumas coisas, mas aquelas que são fundamentais, que vão no cerne da questão, a questão da droga, a questão da violência, da corrupção, do egoísmo, do orgulho, nós ainda não conseguimos atingir a humildade, que é a que salta aos olhos quando vemos ali a imagem, né, de Jesus. Humildade, a primeira que salta aos olhos. E quando nós chegamos nessa data do Natal, nós nos concentramos no símbolo mais banal que tem ali, que é o do presente. E aí ficamos agoniados porque não temos, às vezes, condição de comprar aquele presente que gostaríamos, ou porque não ganhamos aquele presente. E nossas crianças também ficam agoniadas porque essa cultura vem sendo passada há muito tempo, né? De que Natal é presente, de que Natal é festas, né, monumentais, que Natal é época da gente ter dinheiro para gastar. Nada disso. A nossa estrela maior veio justamente nos mostrar o oposto. O Natal é sinônimo de simplicidade. Isso não quer dizer que a gente tenha que, mesmo tendo condições, nós não devamos fazer uma boa ceia, dar um presente. Não, não é isso. Se podemos, ótimo. Mas a simplicidade não pode sair. Por quê? Quem está ali junto com Jesus? Vamos voltar lá. Quem está junto com Jesus? Em primeiro lugar, a família. Está ali a família, né? Então, o Natal, em primeiro lugar, simplicidade, junto de nossa família, né? Sermos lembrados pelas coisas boas que fazemos. É isso que os Reis Magos vieram render homenagem. Guiados pela estrela de Belém, que aí surge N, né, teorias
Mas nós não vamos nos apegar a isso. Se a data foi essa mesmo, se foi 5 séculos antes, se a estrela de Belém era um cometa, se era a conjunção de 3 planetas, não vamos entrar nesse detalhe. Isso é ruído. Nós temos que nos concentrar nisso. Família. Amigos que nos vendem homenagem pelos nossos feitos, pela nossa conduta, né? O nosso respeito a tudo e a todos, inclusive a natureza. E aí, tudo isso posto, os presentes vêm, nem que seja em forma de um abraço, de um sorriso, de um muito obrigado, né? E lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Quais profetas? Aqueles que vieram antes. Não vim para abolir, mas para dar-lhes cumprimento. Então a estrela maior, que é Jesus, veio para cumprir o que os outros haviam preparado. E acrescentar, obviamente. E lá em João, capítulo 14, versículos 6 a 11, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus deixou bem claro qual é o caminho para chegarmos ao Pai. Quem é o Pai? O Pai é a perfeição. Para chegarmos à felicidade, para crescermos, chegarmos à grandeza espiritual da qual nós necessitamos todos chegar. E aqui, vou tentar ler o mais rápido possível para não nos atrasarmos, uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Talvez alguns de vocês já ouviram isso, mas aqueles que não ouviram, então, acho que vão gostar de ter uma descrição de quem era Jesus, porque essa carta foi realmente autenticada. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta de verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham, e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura, e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo, ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar, que é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu sorrir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. Humildade, né? É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela.
Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da tua majestade, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lindisione Sétima Luna Seconda. Esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Então, cá está a descrição de como era Jesus. Né? E assim, meus irmãos, mentalizando a nossa estrela maior, Jesus, agradecendo pela atenção de todos aqui presentes, agradecendo a luz bendita de teu amor, ó Mestre Nazareno, que sabemos deixou-se imolar, mas jamais hesitou por um segundo sequer. Em meio a todas as dificuldades que sabias, enfrentaria. Jamais desapegou-se do compromisso de trazer o teu legado, em nome do nosso Pai Criador. Legado que ficaria nos séculos após os séculos, até que a vontade do Pai se cumpra. Permita, Pai de amor, Mestre Jesus, que a tua vontade em forma de amor, de luz, de paciência, de comiseração, de humildade, penetre em nossos corações e mentes. Que possa, nesse Natal, quem sabe, trazer mudanças em nossos padrões vibratórios, mentais, e refletir-se em nossas ações. Gratos por tua comiseração e teu amor. Ilumina-nos, abraça-nos, envolve-nos em teu amor, hoje e sempre. Que assim seja.